Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2023, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois só um é o vosso pai, aquele que estais nos céus. Não vos deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus no Evangelho de hoje expõe para todos nós e para os discípulos e para a multidão no seu tempo a hipocrisia dos fariseus. Aqui Jesus vai dizer, sim, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, a lei mosaica, mas fazei tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Aqui consiste verdadeiramente a hipocrisia, pois fala uma coisa e age de outra forma. E Jesus aqui no Evangelho vai enumerar várias coisas que são contrárias àquilo do que Jesus espera do verdadeiro discípulo. Aqui os fariseus, e por isso a perseguição a Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, seu coração fechado, achavam que Jesus queria destruir o judaísmo, e não, Jesus disse que da lei não tiraria não a vírgula, e sim viria dar pleno cumprimento. Mas não era isso que incomodava eles, com as palavras que Jesus falava e aquilo que eles faziam. O incomodava eles porque eles queriam ser importantes, se achavam melhores do que os outros, queriam ser bajulados, achavam que eram puros por causa das suas tradições, por causa dos seus preceitos, gostavam de festas, de estar sempre nos lugares de destaque. E isso vai em contra aquilo que o próprio Messias era, do que o próprio Jesus era. Jesus passou 30 anos da sua vida sendo Deus lá na carpintaria de Nazaré, escondido. E aqui, quando Jesus começa a sua missão, Jesus, sendo Deus, não quis se colocar como Rei dos Reis, que Ele é, por direito, porque Ele é o Criador. Não, Jesus se tornou, como o profeta Isaías disse, o servo sofredor. Como ele disse para aqueles discípulos de João, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus vivia da obra, da graça de Deus, pelo aquilo que as outras pessoas davam para eles, acolhia Jesus, acolhia os seus discípulos, e assim Jesus ia sobrevivendo aqui na terra, totalmente contrário da vida que os fariseus viviam. E assim,
Jesus diz que eles colocam fardos pesados nos outros, que eles nem mesmo querem encostar um dedo. Lembra daquele fariseu na sinagoga, quando dizia que era santo, que dava o dízimo, que fazia isso, que fazia aquilo, que não era como aquele pecador puro. E aquele pecador não tinha coragem nem de levantar os olhos no fundo da sinagoga, mas Jesus disse: a esse saiu justificado por causa da sua humildade. É o que Jesus vai nos dar, o verdadeiro exemplo de como deve ser o discípulo de Jesus, que deve se inspirar verdadeiramente aquilo que Jesus fala, porque o que ele falava, assim eram as suas ações, assim era a sua vida. Não adianta assim também nós sermos na nossa igreja, na nossa comunidade, muitas vezes nós nos deparamos com muitos fariseus na nossa igreja, nas nossas comunidades, nas nossas pastorais e movimentos, que as pessoas, quando chegam a coordenador de uma comunidade, de uma pastoral e no movimento, a pessoa se acha importante, é só o que ele fala, o que ele diz, o que ele acha, está acima das outras pessoas. E aqui Jesus vai dizer claramente como deve se portar o discípulo de Jesus. Deve ser chamado como irmãos, todos somos irmãos. E assim Jesus disse: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa é a dinâmica do reino dos céus, que é diferente das coisas do mundo. O mundo, as pessoas importantes gostam de ser bajuladas, gostam de estar no centro das atenções. Para o reino dos céus, o que vale é o serviço, é a descrição. Esses já ganharam todas as honrarias aqui na terra. Aqueles que são humilhados, que se colocam a servir, sim, colocam na esperança no reino de Deus. Essa é a verdadeira recompensa. Lembra Jesus nas bem-aventuranças? Quando ele cita todas as bem-aventuranças e vai dizer: se alegrai e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. E verdadeiramente, meus irmãos, que nós estejamos na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso movimento pastoral, comunidade, nos colocando a serviço. Somos chamados a servir, imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para todos nós.